pessoal, eu sou a Vivi e em nosso primeiro Genética Cast temos o imenso prazer de termos como convidado o Johan Montenegro, doutorando em Neurociência pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que abordará um pouco sobre a genética do comportamento. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Johan Montenegro e a convite do Laboratório de Genética e Biologia Molecular da UEPB, eu vim falar com vocês a respeito da genética do comportamento. Antes de mais nada, a gente entende por genética do comportamento a área dentro da genética e biologia molecular que estuda a contribuição da nossa herança genética para com o nosso comportamento. Esse estudo vem ganhando voz nos últimos anos, em especial através das novas tecnologias envolvendo então a análise de DNA. Existem então consórcios mundiais como o GWAS que conseguem então mapear traços complexos do nosso comportamento, associados então a regiões do nosso DNA que codificam determinadas proteínas. Essas regiões então são genes. Cada gene presente em nosso DNA, ele pode possuir variações, e essas variações são chamadas de alelos. E é então justamente pela identificação dos alelos relacionados a uma determinada característica que então o consórcio GWAS ele consegue identificar a contribuição genética a respeito de traços comportamentais. No entanto, antes da gente adentrar então para um pensamento muito determinístico, ou seja, de pensar que o DNA ele predispõe a tudo, precisamos entender então que a genética do comportamento ela possui o seu pé no chão, em entender que ela é apenas uma parte da contribuição dos traços complexos que formam o nosso comportamento. A genética está muito mais associada à forma com que nós processamos informações, sejam elas informações moleculares, sejam elas informações que vão dar origem à constituição arquitetônica do nosso cérebro, como bem os seus circuitos neuronais. Então, a genética está muito associada a metabolismo, está muito associada à neurofisiologia. No entanto, existem outras características que compõem, então, essa ideia que temos hoje de comportamento. O comportamento, então, além de contribuição genética, ela possui, então, uma contribuição ambiental. Ou seja, as condições do ambiente vão proporcionar com que um determinado comportamento ele possa estar maior ou menor presente dentro de uma determinada população. Então, por exemplo, alguns aspectos relacionados a características voltadas para egoísmo, a características voltadas então para comportamentos de massa, elas então são proporcionados não por fatores genéticos, mas por fatores ambientais e do seu próprio tempo. Além disso, é a interação entre esses fatores genéticos e esses fatores ambientais que há então de surgir o que a gente chama de fenótipo. Antes, a gente acreditava muito que o fenótipo ele se restringia a características físicas. No entanto, com o advento das novas tecnologias e dos novos pensamentos científicos, como por exemplo o pensamento de Richard Dawkins no seu livro O Fenótipo Estendido, a gente passa então a compreender o fenótipo como uma atmosfera não apenas física, mas uma atmosfera muito mais dinâmica, muito mais cognitiva. Então, hoje a gente compreende que o fenótipo, em especial o fenótipo comportamental, ela é essa interação entre aspectos genéticos e aspectos ambientais, dando origem então a esse terceiro fator de contribuição ao comportamento, que é o fenótipo. E o quarto fator que nós temos em íntima associação com o comportamento é a ancestralidade. Determinadas populações que são advindas então do seu processo evolutivo, eles possuem então maior ou menor predisposição a determinados genes, determinados alelos, que estão então influenciando seus aspectos comportamentais. Não podemos ir muito longe, estamos falando então de aspectos que estão contribuindo diretamente com doenças que possuem contribuição genética e aspectos comportamentais, como por exemplo a esquizofrenia. A esquizofrenia ela possui um componente genético muito forte também. Nós podemos então citar outras características que se envolvem, por exemplo, com patologias humanas, comportamento e ancestralidade, como por exemplo a doença de Parkinson. Novos estudos que saíram na Nature e na Science, eles mostram, por exemplo, que
Aqueles alelos, como eu falei para vocês no início do vídeo, aqueles alelos que predispunham alguém para risco de Parkinson, por exemplo, eles poderiam ser muito mais significativos para populações europeias e não africanas. Até porque a história evolutiva dessas populações, ao longo dos 200 mil anos de evolução, é diferente. Seus aspectos ambientais são diferentes. Então, esses fluxos de informações, eles compõem o comportamento. O comportamento em si é uma característica muito complexa. Ele não é herdado apenas pelo fator genético. E é necessário que a gente tenha em mente que o comportamento, por ser complexo, ele deriva então dessas várias fontes de contribuição, é que o torna extremamente interessante para todos aqueles que queiram compreender a genética do comportamento humano.